Vibe Mundial FM. Então vamos falar de sonhos? Ouvinte, você sonha? Você lembra dos seus sonhos? Aí o paciente fala pra mim, a pessoa fala pra mim, Cíntia, eu não sonho. Eu quero te dizer que todo mundo sonha, não é? E como é que a gente, por que a gente não lembra? Primeiro que, como fazer para lembrar dos sonhos? Então, a primeira dica é, antes de dormir, você enviar uma programação para sua mente, para o seu inconsciente. Você diz lá para o seu inconsciente, eu vou dormir e eu quero, quando acordar, me lembrar dos meus sonhos. Você tem que dar esse comando. Às vezes as pessoas, elas esquecem que a gente pode conversar sim com o nosso inconsciente. A gente deve sim conversar com o nosso inconsciente. Não é? Os sonhos, eles são muito importantes. Eu que sou psicóloga junguiana, eu trabalho com sonhos. Por quê? Jung, né, o criador da psicologia junguiana, ele, para criar sua teoria, ele analisou mais de 80 mil sonhos. É muitos sonhos, né, para analisar. Então, daí que ele tirou a teoria dele do inconsciente coletivo. Então, os sonhos são mensagens, são símbolos, são coisas, são questões, né, que a gente tem que trabalhar. Uma das coisas, como interpretar os sonhos. Não adianta pegar, sonhei com cobra, aí coloca lá no Google, dicionário de sonhos. Não vai servir. Sabe por quê, ouvinte? Não vai servir. Como interpretar um sonho de forma correta, né? Outro dia uma amiga minha sonhou com uma pomba branca. Quando ela me contou da pomba branca, e a pomba branca chegava perto dela e bicava. Quando ela me contou da pomba branca, para mim a pomba branca é o divino, o Espírito Santo, é um símbolo bonito, né? Então, para mim, é uma coisa boa. Mas aí, conversando com ela, falei, e você? Como é? O que significa o pombo para você? O que significa pomba para você? E ela, eu odeio pombo, tenho nojo de pombo. Então, a gente tem cada símbolo, a gente tem sim os arquétipos, a gente tem sim os símbolos que são universais, né? Quem aqui é meu aluno, estuda comigo, os símbolos universais, os arquétipos das cartas do tarô, que foi a pesquisa que eu fiz na faculdade de psicologia, né? Estuda esses símbolos. Tem os símbolos que são os arquétipos, que são símbolos universais. Então, primeiro passo é você conversar com o seu inconsciente antes de dormir, para você começar a sonhar, lembrar dos seus sonhos. Quando acordar, tem um caderninho dos sonhos. Tenho certeza, todo mundo que começa a ter um caderninho dos sonhos começa a anotar. A gente não interpreta um sonho, a gente interpreta vários sonhos. Se você começar a anotar os seus sonhos, você vai ver que existe um padrão do seu inconsciente. Você vai ver que tem vários tipos de sonhos. Tem um sonho, qual o sonho que não importa, né, na terapia junguiana ou para você? Existem sonhos que a gente chama de resquícios do dia. Esses sonhos são as vivências do dia a dia, que a gente repete as imagens, né? Fui trabalhar, voltei sem emoção, sem muito sentimento, sem conteúdo. Esses sonhos não são importantes. O importante são aqueles sonhos simbólicos, aquele sonho com a emoção, né? Em primeiro lugar, você tem que anotar, observar como é que você se sente nesse sonho. É um sonho de angústia? É um sonho de tristeza? É um sonho onde eu me sinto perseguido? É um sonho onde eu estou lutando? É um sonho, eu passo por uma situação de perigo, né? Que tipo de sonho? Como você se sente no sonho? Não é? Qual a sua sensação no sonho? Como você se sente no sonho? Então, isso é muito importante, porque é o sentimento. Então, muitos pacientes meus sonham e um dos conteúdos que mais aparece é o quê? Angústia. Situação de estar perdido, situação de fazer uma prova, situação de passar o perigo, né? Isso reproduz, aí você conversa com o paciente, isso reproduz o quê? O momento atual da vida do paciente, não é? Então, até aí é básico, a gente consegue entender, primeiro, olhar como você se sente naquele sonho, qual aquela emoção, qual aquele sentimento, né? Outra dica muito, muito, muito importante é você
você vê, tem sonhos que a gente chama sonhos repetitivos. O que são sonhos repetitivos? Aquele sonho, você tem um sonho que você sempre sonha com ele? Uma vez por mês, há anos você sonha com ele. Então, aquilo é um símbolo, né? É um símbolo de algo dentro de você, lá no inconsciente, que se repete, que você ainda não dissolveu. Então, tratamento com sonhos, entender os sonhos são mensagens. Um sonho é o inconsciente querendo conversar com a gente. Mostra como é que tá a nossa mente inconsciente. E isso nos ajuda muito. Jung tem um método que eu uso com os meus pacientes que se chama imaginação ativa. Só que eu uso com a hipnose, né? O que é hipnose? Você já pensou, gente? Quer dizer, na técnica que eu utilizo, a gente vai... O importante não é você... o importante é acessar o inconsciente. O importante, e na hipnoterapia, são sonhos. São sonhos acordados. Por que são sonhos? Porque são imagens do inconsciente. Por isso que a hipnose é ericksoniana, né? Não é outro tipo de hipnose. Hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana, junto com a teoria junguiana, ela fica incrível, né? A gente pouquíssimos profissionais trabalham com a hipnose e a teoria junguiana, porque a teoria junguiana, ela é a melhor teoria para interpretar os símbolos do inconsciente. Como eu disse, Jung, ele formou a teoria dele, ele criou a teoria dele baseada nos símbolos do inconsciente, baseada na mente, não é? Ele analisou 80 mil sonhos. Então, para você ver o quanto isso é importante. Vibe Mundial 95.